Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, meu irmão, minha irmã, que é o professor Leonardo Miranda, pregador da Renovação Carismática Católica de Brasília. E hoje o nosso canal quer falar sobre os supostos irmãos de Jesus. Será que verdadeiramente, como afirmam os protestantes, a Virgem Maria teve outros filhos além de Nosso Senhor? Será que o dogma de fé da igreja de sempre, que Nossa Senhora foi sempre virgem, será que está errado? Será que é possível provar isso à base das Sagradas Escrituras? Bom, é sobre esse assunto que nós queremos falar, mas antes de seguir, que você deixe seu like, que você compartilhe esse vídeo e que você se inscreva no nosso canal O Tesouro Católico. Bom, meus irmãos, a fé católica ela é muito clara e a fé de sempre afirmou que a Virgem Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Que ela nunca teve relações sexuais com seu esposo São José. E que ela foi preservada, toda a sua virgindade, a pureza virginal dela foi preservada por Deus. Mas existem alguns textos nas Sagradas Escrituras, nos evangelhos, que podem levantar dúvidas sobre esse dogma, sobre esse ponto dogmático, de que Nossa Senhora foi sempre virgem. E eu quero tomar com vocês a base das Escrituras para a gente mostrar que aqueles que são chamados irmãos de Jesus não são de fato os filhos de Nossa Senhora. Bom, o Evangelho, todos os evangelhos falam dos irmãos do Senhor. E eu quero tomar com vocês o Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 6, no versículo 3. Diz assim, esse Evangelho: não é ele, estou se referindo a Jesus, não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós também as suas irmãs? Perceba que não só o Evangelho segundo São Marcos, mas todos os evangelhos, eles vão se referir aos irmãos de Jesus. Aqui se colocam 4, nominalmente: Tiago, José, Judas e Simão. Bom, mas quem são esses personagens? Tiago, José, Judas e Simão. Será que de fato eles são irmãos de Jesus e filhos de Nossa Senhora? Bom, então a gente vai passar pelos evangelhos para nós descobrirmos quem são esses. E eu quero começar pela figura de Tiago, que talvez seja o mais importante aqui e que pode ser a chave de interpretação desses outros personagens. Bom, no livro dos Gálatas, na carta de São Paulo aos Gálatas, lá no capítulo 1, no verso 18, São Paulo vai dizer o seguinte: 3 anos depois, subi a Jerusalém para conhecer Cefas, e fiquei com ele 15 dias. Dos outros apóstolos, não vi mais nenhum, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Gálatas, capítulo 1, versículo 18 e 19. Olha só, o primeiro personagem da lista que São Marcos traz, Tiago, era apóstolo, era o irmão do Senhor. Bom, se ele era apóstolo, vamos então olhar a lista dos apóstolos, para nós sabermos quem é esse Tiago. Existem 2 Tiagos na lista dos apóstolos, e São Marcos diz quem são. Olha só, lá no capítulo 3 do mesmo Evangelho segundo São Marcos, no versículo 16, diz o seguinte: escolheu Jesus estes 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, olha o primeiro Tiago aparecendo, filho de Zebedeu. Ora, esse Tiago aqui é filho de Zebedeu, então não poderia ser aquele Tiago listado como os irmãos do Senhor. E João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu. Olha só, Tiago, filho de Alfeu. Então, aquele Tiago que está lá em Marcos 6 era apóstolo e tinha um pai chamado Alfeu.
Aí você pode se perguntar, bom, mas a gente sabe pela tradição que São José ele morreu muito cedo, Nossa Senhora ficou viúva. Será que ela poderia ter casado de novo? Será que ela poderia ter casado com esse Alfeu e ter tido Tiago como filho? Vamos seguir nos evangelhos. Então agora eu vou tomar com vocês o evangelho segundo São Mateus. Por que São Mateus? E os outros evangelhos fazem a mesma coisa. No relato da crucificação do Senhor, irmãos, vão aparecer nos evangelhos basicamente 3 Marias. 3. Veja só o que São Mateus diz para nós, lá no final do seu evangelho, no capítulo 27, no versículo 55. Havia ali também algumas mulheres que de longe olhavam, tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas se achavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, observa, meu irmão, que São Mateus está dizendo que tinha 2 Marias olhando de longe, uma delas era Maria Madalena e a outra Maria era a mãe de Tiago e de José. Mas o mais fantástico é o que São João ele vai dizer no seu evangelho, que é o que clareia tudo isso. No evangelho segundo São João, no capítulo 19, lá no versículo 25 e diante, São João ele vai dizer quem são essas Marias, né? Quem são elas? Diz o seguinte: junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, que é Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Olha só, São Mateus fala de 2 Marias, uma Maria Madalena e uma outra Maria, mãe de Tiago e de José. Aqui São João está dizendo que são 3 Marias. A primeira é a mãe de Jesus, a segunda Maria é Maria Madalena, e a terceira Maria é a mulher de Cleofas, que é a mãe de Tiago e José. E detalhe importante, esta Maria é irmã de Nossa Senhora. São João vai dizer, lá no versículo 25, é importante, capítulo 19, 25, junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, que é a Virgem Maria, a irmã de sua mãe, e Maria Madalena. Bom, meus irmãos, a tradição da igreja é muito clara. Nossa Senhora nunca teve outros filhos. Esses personagens, como aparece na lista que São Marcos fez, Tiago, Judas, Simão, José, são parentes próximos de Nosso Senhor. Nossa Senhora tinha uma irmã, como o próprio Evangelho São João diz. E essa Maria tinha filhos, essa mulher tinha filhos. O nome Maria era um nome muito comum na tradição do povo judeu da época. Era muito comum. Muitas pessoas se chamavam Maria, como muitas pessoas também se chamavam Judas também. O fato é que o termo primo, irmão, sobrinho, para a cultura hebraica, era uma coisa só. Você chamava de irmão aquele que era irmão consanguíneo, mas também aquele que era primo, aquele que era sobrinho, aquele que tinha algum parentesco com você. Todos eram irmãos. Você pode ver isso já no Gênesis, o próprio Abrão chamando Ló, que é seu sobrinho, de irmão. Isso acontece nas Sagradas Escrituras. Não somente uma vez, mas várias vezes no Antigo Testamento. A língua hebraica é uma língua pobre de termos. Então, a palavra irmão quer dizer parentesco, uma coisa mais ampla, não somente laços de sangue. De fato, essas pessoas listadas não são filhos naturais de Nossa Senhora, são parentes dela e, por conseguinte, primos de Jesus, ou, como a palavra de Deus diz, irmãos de Jesus. Nossa Senhora nunca teve filhos, irmãos, e a Igreja Católica é clara em ensinar isso desde sempre. Os santos padres diziam isso, desde sempre. E para concluir essa explicação desses personagens, vale lembrar que se Nossa Senhora tivesse outros filhos naturais dela, quando Jesus no alto da cruz, ele não poderia ter dito para João: olha aí, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Ele não poderia ter dado para João a custódia de Nossa Senhora, se de fato Nossa Senhora tivesse outros irmãos. Era próprio dos outros filhos dela cuidar de Nossa Senhora.
ela não teve mais filhos. Ela foi virgem antes, durante e depois do parto. Essa é a fé católica. Mostramos na base das Sagradas Escrituras que não são filhos naturais da Virgem Maria. Mas a fé católica sempre ensinou isso. Sempre viveu essa alegria de crer que Nossa Senhora foi virgem antes, durante e depois do parto. Salve Maria Imaculada.